Hoje vamos dar uma olhada no mercado em geral e vamos falar da queridinha do Brasil, a nossa Cardano. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, analisando aqui de forma rápida o nosso CoinMarketCap, a gente percebe que nas últimas 24 horas a gente teve uma pequena alta, né? Mas é alta de manipulação, né? Se a gente for analisar aqui os gráficos no TradingView, a gente perceberá aqui uma forte manipulação tanto para cima, tanto para baixo, como se fosse um canal lateral, tá? São movimentações de mercado que acabam beneficiando tanto o day trade como o scalp, mas não são operações muito atrativas para o longo prazo, justamente porque a gente acaba ficando numa indecisão se sobe, se desce, tá? Analisando de forma rápida aqui, a gente vê o Bitcoin, né, na casa dos 30 mil, que é o platô dele, o Ethereum também na casa dos 1.800, e o que nos destaca aqui é a Cardano, tá? 65 centavos. A Tron também está no seu platô aqui de 0,08. E outra moedinha que está me chamando a atenção é a Chainlink, tá? Que é, juntamente com a Cardano, ela também está bem esticada e andando como se fosse na contramão do mercado, né? A gente percebe o Bitcoin e o Ethereum em um platô e a maioria das outras altcoins também num platô de baixa. E a gente percebe a Chainlink e a Cardano se destacando, tá? Mas vamos lá, vamos fazer uma análisezinha rápida aqui no TradingView. Começando pelo Bitcoin, perceba aqui no 4 horas a movimentação que ele vem fazendo. Esse tipo de barra aqui, né? São barras de manipulação. Então, quem pegou uma alta nessa barra aqui, acabou sendo liquidado aqui. Quem abriu um short aqui, acabou sendo liquidado aqui e assim sucessivamente. Isso aqui é buscar liquidez no mercado. Quem se aproveita em time frames menores, né? A gente consegue talvez fazer uma entradinha nessa posição aqui. Ontem conseguiu fazer grandes resultados, tanto no scalp como no day trade. Mas são operações um pouco mais arriscadas, precisa ter um entendimento melhor. Mas operações de longo prazo tá horrível essa indecisão. Até agora a gente está formando aqui como se fosse um triângulo. Então, para longo prazo está bem complicada a operação em Bitcoin agora, certo? A gente também tem aqui uma consolidação de fundo, tanto na região de 29.400 como aqui na região de 28.500. Então aqui a gente está formando uma zona de suporte muito forte, tá? Eu vejo muitos analistas apontando talvez um reteste, talvez alguma queda, mas particularmente se eu for analisar graficamente, para mim a gente já está fazendo uma consolidação de fundo aqui, tá? Então a gente está vendo talvez um fundo arredondado do Bitcoin para futuramente a gente ter um pouco mais de alta, tá? Mas isso aqui também pode reverter, a gente pode vir retestar, enfim, tá? O fundo arredondado ele não é que exatamente vai ser nessa região aqui, mas eu não acredito aí em mais 50% de queda, não acredito nessa parte, tá? Talvez 24, 25 mil aqui, um reteste nessa região, seja o ponto mais baixo do Bitcoin no curto prazo. Então, Bitcoin basicamente a gente tem que aguardar para entradas em outras operações, tá? O Ethereum, mesma situação, tá? Mesma situação do Ethereum. A gente também aqui tem uma formação de fundo. A gente também tem uma cunha aqui, tá? Se a gente prestar atenção, a gente basicamente tem uma cunha. Então, pode ser que a gente veja um rompimento aqui para cima. Então, é ficar de olho, tá? É ficar de olho no Ethereum também. A curto prazo não vejo grandes entradas no Ethereum, tá? Porque eu não shorto aqui, né? O nosso setup de short até ele deu entrada. Eu conversei com alguns seguidores no Instagram lá e eu tava explicando por que a gente não tava shortando o Bitcoin nessas entradas aqui, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um sinal de short e tudo mais, né? Eu até expliquei porque abrir short em zona de suporte é muito perigoso. Principalmente quando a gente está abrindo o short numa zona de suporte com talvez uma consolidação de fundo. A gente não sabe ainda se vai ser o fundo do Bitcoin ou do Ethereum, mas existe essa possibilidade, tá? Então por isso que aqui foi invalidado o short, tá? Mesmo que você abrisse, por exemplo, deu nessa barra aqui, né? Obviamente, mesmo que você abrisse o short aqui, você já teria fechado o short ou nessa região ou nessa região aqui, tá? Então você perderia ali 1%, 2%, né? Invadiu a nuvem de Kumo, você estaria fechando o short, ainda mais com uma barra dessa aqui entrando com grande volume. Então por isso que está muito arriscado abrir qualquer tipo de operação nesse momento de swing trade, tanto em Bitcoin como em Ethereum. Mas nós temos aqui a nossa querida ADA Cardano, né, que já está batendo seus 66 centavos aqui no momento de gravação desse vídeo. E por que ela está andando tão na contramão do mercado? Tá? Porque a gente vai ter o hard fork da Cardano agora em dia 1º de julho, né, talvez a implementação dia 29, tá? Então já temos várias notícias aqui da Cardano, alguns especialistas aí querendo que a Cardano vá a $1 até final de julho, né? Que é o nosso famoso FOMO, né? Que é o medo de perder oportunidades, né?
Então a Cardano pode estar tendo essa movimentação de alta muito pelo esse hard fork que vai ser incorporado na blockchain. Então o que acontece, cara? Eu particularmente não sou lá muito fã desse padrão aqui, caso ele se confirme, tá? Um padrãozinho para mim de baixa, tá? Normalmente isso aqui tende a romper para baixo. Ficar de olho pelo menos numa formação de um pivôzinho aqui, pivôzinho de alta. Transformar essa região aqui de 0,66, 0,65, que atualmente é uma forte região de resistência, tornar essa região aqui uma zona de suporte. E como a gente pode se expor a toda essa movimentação, todas essas notícias, tá? Como é que a gente pode se expor? A gente pode abrir como se fosse um swing trade um pouco melhorado, tá? Então é um misto de swing trade com position trade. Então o que eu vou fazer, tá? Para me expor na Cardano, tá? Lembrando que isso aqui é um investimento de risco, tá, pessoal? Não é uma recomendação, é somente uma opinião e uma explanação do que eu vou fazer na Cardano, certo? Então eu vou buscar uma entrada aqui na região de 0,66 mais ou menos. Não precisa ser exatamente um preço assim. Vou colocar um stop loss aqui embaixo, tá? Em 45 centavos. Então a gente já tem o nosso ponto de entrada, a gente já tem o nosso stop loss. Vamos puxar aqui na ferramenta posição comprada. Vamos colocar aqui em cima da nossa entrada, vamos puxar o nosso stop para cá e vamos puxar aqui o nosso risco retorno em 1.5. Olha a nossa região aqui de alvo, 97 centavos, tá? Que é um pouquinho abaixo do que o pessoal tá querendo aí, que é $1, tá? Então a gente vai abrir uma posição de risco retorno de 1 para 1,5, mas veja o tamanho da posição. Então, obviamente isso aqui não vai ser fechado em uma barra, tá? Então vai ser uma operação talvez de um mês, tá? Ali de pelo menos umas 2, 3 semanas. Vamos ver o que acontece. A gente precisa deixar esse stop aqui comprido, tá? Porque como eu falei para você, se a gente formar uma resistência aqui nessa região, primeiro que se formar uma resistência aqui, eu provavelmente não vou entrar, tá? Mas a gente pode ter um repique aqui para baixo. Então é interessante colocar esse stop loss aqui maior, porque provavelmente a gente possa ter um repique aqui para baixo também, tá? Então a gente precisa dar espaço. Então vamos lá, quanto de alavancagem que eu vou usar? Aí tem duas formas de se fazer, tá? Eu particularmente, eu não vou operar com uma mão tão pesada na Cardano. Eu quero me expor a essa volatilidade de FOMO que pode ocorrer, tá? Não que eu realmente acredite com todas as minhas forças que realmente vai ter isso. Para mim a gente talvez já está quantificando essa alta agora, tá? Pode ser que agora a gente já esteja fazendo essa alta. O pessoal que comprou talvez aqui já pense em realizar aqui. Então ainda está um pouco nebuloso para mim, tá? Mas eu também não quero ficar de fora, a gente tem que assumir alguns riscos. Então eu vou fazer essa operação. Veja que eu estou buscando 30% de stop loss. E aí aqui a gente tem duas maneiras de se operar. A gente pode fazer uma gestão de risco em definir a porcentagem, certo? A margem de liquidação aqui embaixo mesmo. É as duas opções. Então se eu for trabalhar com a margem de liquidação aqui embaixo em 30%, eu só posso me alavancar em 3x, certo? Então eu vou colocar uma posição e eu só posso me alavancar no máximo em 3x. Se eu me alavancar em 10x, eu estou jogando meu liquidation price aqui para cima, tá? Outra forma é usar a margem cruzada, mas que eu já comentei para vocês. A gente pode usar a margem cruzada para colocar o nosso stop aqui embaixo, tá? Mas aí a gente vai estar botando um valor um pouco maior em risco. Então vai de cada um aí o que vai ser feito, certo? Então minha posição em Cardano vai ser essa. Eu vou ficar de olho aqui nas próximas horas para ver se a gente consegue pelo menos romper essa linha de resistência, fazer algum pivôzinho, alguma coisa nesse sentido, tá? Buscar alguma barra, enfim. E eu vou me expor em Cardano dessa forma aqui, tá? Eu vou usar 3x de alavancagem, vou colocar um preço de liquidação aqui embaixo mesmo, tá? Caso dê errado, a gente está colocando um stop aqui na região de fundo duplo. Então a probabilidade é que a gente tem uma reversão aqui para cima também. Caso a posição já venha, por exemplo, para essa região aqui, você já pode colocar o seu stop aqui em cima de novo, tá? Não tem por que você trabalhar com toda essa margem aqui novamente. Você pode também realizar uma porcentagem da sua operação nessa região aqui, enfim. Outra moedinha aqui que já está formando um padrão de swing trade é a Link, tá? É um projeto bem bacana, tá bem desvalorizado o seu topo, mas ele não tem nada de especial acontecendo, pelo menos não que eu saiba, mas ela tá fazendo aqui um padrão gráfico bem interessante, tá? Tá bem bonito esse padrão aqui, já fez um pivôzinho de alta, nós já estamos acima da nossa EMA 50, nuvem de Kumo aqui também já abriu em verde, a gente está com um volume bacana, tá? Então a Link talvez também seja um outro projetinho para a gente ficar de olho aqui numa posição mais aberta. Lembrando que é um risco a gente abrir posição de long nesse momento, principalmente em altcoin, sendo que o BTC ainda está num platôzão aqui, tá? Então o Bitcoin, querendo ou não, é um termômetro do mercado. Mas caso o Bitcoin nos mostre força compradora, tá? E a gente queira se expor talvez em uma outra
altcoin, né, além da ADA, que a ADA, a exposição dela talvez seja agora, tá? Se começar a subir muito aqui, eu já não sei se é uma entrada tão bacana. Vai depender muito de como o mercado vai reagir às notícias aqui da Cardano, tá? Então, uma boa entrada seria mais ou menos nessa região que a gente já está, 65, 66. Então é aguardar. Vamos dar uma analisada aqui na ADA. A minha exposição vai ser essa, tá? 3x de alavancagem, um fundo aqui em 30% para buscar um alvo em 45, tá? Vamos ver o que acontece, lembrando que isso aqui é uma posição arriscada, lembrando que você precisa fazer a sua análise, o seu e principalmente o seu gerenciamento de risco, tá? Não é porque o Ghost está falando é o que vai acontecer, não é porque outro influenciador está falando é o que vai acontecer. O mercado ele não tá nem aí pra gente e a gente precisa ter essa consciência, tá? Então a sua exposição é a sua exposição. O que eu tô passando é uma análise, tá? É uma opinião e uma explicação disso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, oghost_trader. E entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.